marrento, inteligente, bonito e matador. Essas são as 4 palavras que eu posso resumir um dos melhores personagens de Shingeki no Kyojin. E sim, eu estou falando do baixinho mais forte e mais amado do universo de Attack on Titan. Seu nome é Levi Ackerman. E só pra tu ter uma ideia, o capitão é tão adorado pelos fãs da série que em uma pesquisa para medir a popularidade dos personagens da obra, Levi ficou em primeiro lugar, e muito à frente do segundo, que era o nosso menino Tatakai. E claro, por ele ser um dos favoritos dos fãs do mangá, é lógico que eu não poderia deixar de fazer um vídeo em sua homenagem. E é por isso que eu decidi trazer hoje aqui para o canal a história completa de Levi Ackerman. No entanto, antes de começar, eu já venho lhe avisar que neste vídeo haverá muitos spoilers da obra que ainda não foram adaptados para o anime. Então, se você ainda não leu o mangá, eu lhe recomendo você não assistir este vídeo por completo. Porém, se você não tá nem aí com nada e gosta de pegar spoilers, fica comigo até o final deste vídeo e confira aqui a história desse belíssimo personagem chamado Levi Ackerman. Meu nome é Jordan William e sejam bem-vindos ao canal Tudo de Nerd. Bora começar essa bagaça. Para contarmos a história de Levi Ackerman, temos que antes começar comentando sobre o seu passado, que é bem triste por sinal. E para você entender melhor acerca dele, é sempre bom compreender o ambiente em que o jovem vivia, que era a cidade subterrânea. Essa cidade, feita pelos habitantes de Paradis, tinha como intuito de proteger a humanidade em caso de uma invasão de titãs. Porém, ela acabou sendo apenas um lugar que abrigava suprimentos para a corte real e moradia de criminosos sem identificação e cidadania. Tipo um lugar que abrigava os Lázaros da vida. E foi dentro desse convívio cheio de marginais que nasceu e cresceu o personagem Levi Ackerman. Porém, o que já era pior podia ainda mais piorar. Pois, por conta da ausência do sol, visto que a cidade era subterrânea, as pessoas careciam de vitamina D e uma boa alimentação. Devido a esse problema, era muito comum as pessoas morrerem por baixa imunidade e nascerem debilitadas. E como sobreviver lá era muito difícil, as pessoas faziam o que podiam, desde roubar, se prostituir, até mesmo matar se fosse necessário. E devido a todas essas dificuldades, havia uma mulher chamada Kushai Ackerman que trabalhava em um bordel como prostituta. E como fruto desse trabalho, a personagem acabou ganhando de algum dos clientes o personagem Levi. Mais tarde, quando o garoto já tinha seus 6 anos de idade, o mesmo acabou presenciando uma das cenas mais horríveis que uma criança pode ver, que foi o falecimento de sua mãe, que provavelmente havia sido causado por uma doença sexualmente transmitível, segundo as minhas teorias. E devido a esse ocorrido, seu tio chamado Kenny Ackerman o adota. E após ter pegado o menino para criá-lo, o personagem resolve ensinar o seu jeito de como sobreviver na cidade subterrânea. No entanto, o mesmo após um tempo acabou abandonando o jovem, acreditando que alguém como ele não estava apto para ser um pai. E após o abandono temos um time skip bem grande da vida do personagem. E nesse período que o anime não mostra nada, Levi acabou fazendo amizade com alguns amigos. E um certo dia, dentro da cidade subterrânea, os mesmos decidiram roubar um DMT da polícia militar e o usam para roubar visando sobreviver. E mesmo sem nenhum treinamento, o personagem já demonstrava muita habilidade no equipamento 3D. E ainda quando jovem, Levi é mandado em uma missão ao lado dos seus amigos, onde seu objetivo era se infiltrar na tropa de exploração, roubar um documento e ainda por cima matar o então capitão Erwin, que na época não era comandante. Porém, o plano dá errado, e Levi e seus amigos são capturados por Erwin, que ameaça entregar eles à polícia militar caso não entrasse na tropa de exploração, pois o capitão estava impressionado com as habilidades deles com o uso do DMT. Com isso, os 3 meio que forçados acabam ingressando na divisão de reconhecimento. E mesmo que Levi sempre se recusasse a receber ordens de qualquer um, depois que ele entrou na divisão de reconhecimento, o mesmo acabou por respeitar muito o comandante Erwin Smith. E uma coisa bem marcante que aconteceu com o personagem nesse período que o mesmo entrou na tropa foi o despertamento do seu poder Ackerman, que ocorreu após o mesmo ter presenciado uma das cenas mais brutais no anime, que foi o jovem ter visto a cabeça de uma de suas amigas de longa data fora do corpo, por conta dela ter sido devorada por um titã. E após esses acontecimentos, Levi só vai ter mais destaque na obra lá pro julgamento de Eren Yeager.
E foi lá que vemos uma das cenas mais engraçadas no anime, onde Levi dá uma surra no nosso Eren Pompo. O melhor jeito de disciplinar alguém é pela dor. Essa posição é perfeita para levar uns chutes. Levi, espera um pouco. O que é que foi? Após o julgamento do protagonista, Levi conduz o mesmo até seu pelotão especial para no próximo mês se mudarem para o castelo, que é um velho QG da divisão de reconhecimento. Durante este mês, Randy realizou experimentos a fim de tentar controlar a transformação de Eren. Se o jovem saísse do controle de sua forma, Levi tinha a intenção de tirá-lo da nuca, de uma forma que iria cortar seus membros humanos, que lógico voltaria a crescer em qualquer caso, demonstrando assim que o mesmo não hesitaria em fazer o que fosse necessário para parar o nosso protagonista, caso ele perdesse a consciência. Porém, avançando para o arco da Titã Fêmea, durante a 57ª expedição liderada por Erwin Smith, que tinha como objetivo principal capturar o impostor entre eles, a Titã Fêmea aparece, e é notável seu interesse em Eren. Por isso, Levi e seu esquadrão foram responsáveis por proteger o protagonista. E durante uma perseguição feita pela Titã Fêmea na floresta, sua equipe começa a implorar para o seu capitão para que o mesmo lhe desse as ordens, mas ele continua avançando e ignorando tais pedidos. Eren, nesse momento, quer se transformar para lutar contra a Titã Fêmea, mas seus companheiros pedem para confiar neles. E enquanto isso, Levi mantém a calma e diz para o jovem que o mesmo não estava errado por querer se transformar, pois ninguém pode saber a escolha correta até depois de terem feito isso. Seja qual for a escolha que Eren faça, Levi diz que ele deve fazê-la e acreditá-la, que ele não vai se arrepender. O protagonista então declara que irá confiar em seus amigos, porém os seus companheiros acabam morrendo devido a essa decisão, e para piorar mais essa situação, o mesmo acabou ainda sendo capturado pela Titã, o que faz com que Levi travasse um confronto contra Annie, e no meio desse combate, o personagem acaba ferindo severamente a sua perna esquerda, após salvar Mikasa de uma atitude imprudente. E mesmo com uma de suas pernas em más condições, o jovem consegue resgatar o nosso protagonista. No entanto, tal ferimento fez com que o capitão ficasse de fora de ação durante o resto do arco da primeira temporada. E devido a essa lesão, Levi só vai ter mais destaque na história de Shingeki lá pro arco do governo real. E é durante essa saga que é discutida a teoria de que em algum momento da vida todos os titãs podem ter sido humanos antes. Levi inicialmente está cético, porque eles nunca encontraram seres humanos dentro dos corpos dos titãs. Mas mesmo assim, o jovem fica deprimido ao pensar que ele pode ter matado centenas de pessoas durante todo esse tempo. Randy, para confortar o personagem, diz que não há nenhuma prova disso, mas depois, infelizmente, é descoberto que todos os titãs já foram humanos. E é também durante esse arco que a divisão de reconhecimento é acusada de assassinar o chefe dos comerciantes, que na verdade tinha sido morto por Kenny Ackerman, tio de Levi, que no momento estava unido à polícia militar, que tinha como objetivo capturar Eren e Yeager e Historia Reis. Tal missão que acabou sendo executada com sucesso. Com isso, Levi é obrigado a lutar contra o seu tio, que era tão poderoso a ponto de ser considerado uma lenda urbana. Tudo começa em uma batalha épica na cidade, que acabou se estendendo até uma caverna fora das muralhas, onde Rod Reis, pai de História, realizava seu plano de pôr o titã fundador em sua filha. No entanto, por atrapalhos da tropa de exploração, seu plano dá errado e eles acabam salvando Eren e História de lá. Com isso, Reis decide beber o soro de Titã e acaba se transformando em um anômalo de 120 metros que acidentalmente queima Kenny e o deixa incapacitado de lutar. Mais tarde, ele é encontrado por Levi e mais alguns companheiros, e é nesse momento que Kenny revela ser tio do capitão e conta o porquê dele ter abandonado o mesmo quando ele era criança. E depois desses acontecimentos, começa o arco do retorno a Shiganshina. Nessa saga, Levi até que acaba participando bastante dela, principalmente na batalha que eles realizaram no distrito. E foi no meio dela que o capitão, junto de seu comandante e alguns soldados, se viram em uma situação complicada quando foram cercados pelo Bestial e vários titãs. Porém, um plano para sair dessa situação é bolado, mas essa estratégia envolvia sacrificar todo o corpo de exploração como distração para que Levi pudesse acabar com o Bestial.
O capitão, ao ouvir o plano, hesita em concordar com ele, mas depois aceita assim que percebe que ainda haverá esperança enquanto Eren estiver vivo. Erwin, que nesse ponto sabia que iria morrer, fica triste ao perceber que não realizaria seu sonho de descobrir o que tem no porão. Mas mesmo assim, o comandante decide continuar seguindo em frente, junto ao corpo de exploração, para distrair o Titã Bestial, que naquele momento estava atacando várias pedras. E enquanto isso acontecia, Levi acabou se aproximando do Titã e o pegou de surpresa. E a partir desse momento que começaria um verdadeiro massacre, na qual o mesmo acabou dando uma grande surra no Zeke, que foi bem bacana de se ver, cara. E o capitão só não capturou o guerreiro por conta dele ter sido resgatado pelo Titã Quadrúpede. E depois do mesmo ter lutado contra Zeke, Levi acabou tendo que encarar uma difícil decisão, onde ele deve escolher dar uma segunda chance a Armin, que teve boa parte do seu corpo queimado pelo Colossal, ou a Erwin, que ficou gravemente ferido durante o embate com o Bestial. No fim, o capitão acabou por decidir em salvar o Armin, o que faz com que o mesmo perdesse um dos seus grandes amigos, que era o comandante Erwin Smith. E é a partir do término desse arco que nasce em Levi uma grande ambição de matar o guerreiro Zeke Yeager, pois o mesmo se sentia um merda por não ter cumprido o último pedido de seu comandante, o que lhe atormentava todos os dias. E após o término da batalha de Shiganshina, Levi só vai ter mais destaque na história lá no clímax do arco de Marley. Durante a declaração de guerra em Marley, a tropa de exploração inicia um confronto contra o exército. Levi novamente encontra Zeke em uma batalha, onde ele, por meio de uma lança-trovão, explode a nuca do Titã na frente do exército, com a intenção de forjar a morte dele para Marley, sendo que na verdade ele apenas o levou para o dirigível, pois a tropa tinha planos de usar o sangue real de Zeke. Já na Ilha Paradis, Levi se encarrega de vigiar Zeke durante alguns dias, em uma floresta cercada de soldados, até que seja decidido o que será feito com ele. Nesse meio tempo, o capitão permite que os seus subordinados bebam uma certa bebida vindo de Marley. Bebida essa que mais tarde foi descoberta possuir a medula espinhal de Zeke, que após isso transforma todos os soldados na floresta em titãs irracionais. E mesmo que Levi tenha a noção que todos ali são seus companheiros, ele não hesita em matá-los para que possa ir atrás de Zeke, que novamente é capturado, após uma incrível batalha dentro da floresta. Levi, após a batalha, coloca Zeke em uma carroça e bota uma lança do trovão em sua barriga, e amarra o pino em sua garganta para que ele não ouse se mover. O que Levi não esperava é que Zeke, em um momento de loucura, explodisse a lança do trovão, mandando assim ambos para o ar com a explosão, e ferindo gravemente Levi quase que até a morte. Porém, para a felicidade dos fãs da série, Levi e Zeke momentos depois são encontrados vivos pela Hange e os Jägeristas que a estavam seguindo. Floch, vendo o estado do capitão, sugere matar o mesmo. No entanto, Hange o intervém e mente para eles dizendo que Levi já estava morto. O jovem, duvidando um pouco da comandante, decide verificar o pulso do capitão. Entretanto, nesse momento, o titã que havia guardado Zeke dentro de si aparece na frente deles, o que causa uma grande distração para os Jägeristas. Hange, aproveitando essa situação, resolve fugir mergulhando no rio, carregando o corpo ferido de Levi, o que acabou dando muito certo. E depois de eles estarem longe dos membros da facção, a comandante começa a tratar os ferimentos do capitão, que eram bem graves, o que deixou o mesmo por um período de tempo em um estado de coma, que só terminou quando Eren anunciou para todos os Eldianos, através dos caminhos, o anunciamento do estrondo. E após o capitão ter acordado desse sono, o mesmo junto de Hange decide partir para parar o rugido da terra. Entretanto, para isso era necessário que eles tivessem parceria com mais soldados. Com isso, os dois resolvem se aliar aos Marleyanos para deter os planos do protagonista.
Porém, Levi não seria de muita ajuda em boa parte dessa missão, por conta de seus ferimentos, o que fez com que o personagem só participasse mais ativamente junto dos aliados lá na parte final da missão, que foi no combate que eles travaram contra o grande titã fundador de Eren, na qual eles, depois de muito sofrimento, saíram como vencedores da batalha. No entanto, antes do término desse confronto, vemos duas cenas de Levi pra lá de marcantes na história do mangá. A primeira é quando o capitão é visto pela primeira vez falar as palavras "dedique o seu coração", ou seja, Sasageyo. E ele diz isso na despedida de sua fiel companheira, Hanji-Zoe, que iria se sacrificar por eles naquele momento. E a segunda foi quando o mesmo finalmente conseguiu cumprir a sua missão que Erwin lhe tinha dado, que era matar o Titã Bestial. E ele consegue isso de uma maneira bem épica, na qual o mesmo, sem um pingo de compaixão, decapita a cabeça de Zeke, fazendo assim com que o guerreiro tivesse mais uma vez outra derrota humilhante para o capitão. E depois dessas cenas marcantes e do término da batalha contra Eren, Levi é visto mais uma vez em uma cena emocionante de Shingeki no Kyojin, que é quando o mesmo, já depois do confronto, estava encostado em uma rocha descansando, e enquanto ele encontrava-se lá, o capitão, em um estado de delírio, pode-se assim dizer, começa a ver os seus antigos companheiros mortos na sua frente, fazendo o tão típico sinal de saudação, de dedicar os seus corações. Em resposta, Levi lhe retribui o cumprimento e ainda chorando por sinal. E cara, essa cena foi, pelo menos pra mim, uma das melhores de Attack on Titan. E após o fim dessa luta, temos um time skip na história do personagem de 3 anos. E depois desse período, podemos julgar pelo último quadro que Levi aparece no mangá, que o mesmo está de cadeira de rodas por conta dos ferimentos da última batalha, e que ele também ou está morando em Marley ou está de férias por lá. Eu particularmente não sei, por isso eu quero saber de vocês por meio dos comentários o que você acha que o Levi está fazendo em Marley. Deixa aí a sua opinião. E outra coisa que eu também gostaria de saber de você é qual personagem de qualquer anime que você gostaria que eu trouxesse a sua história completa. Deixa aí nos comentários. E claro, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever se ainda não for inscrito, pois isso ajuda muito no meu trabalho para eu trazer muito mais conteúdo sobre o tão maravilhoso mundo dos animes. E como eu sempre digo no final, eu espero que você nunca use drogas e até o próximo vídeo e fui!